Vamos lá, Filipenses 4, a partir do verso 1, vou ler até o versículo 9. A nossa reflexão de hoje, antes da gente começar a ler, é uma frase que eu já falei várias vezes, ou pelo menos algumas vezes aos irmãos, que é colocar Cristo no nosso dia. A gente precisa colocar Cristo no nosso dia a dia, não apenas do domingo, né? Ou em tempos de culto, não somente na live, não somente quando a gente está assistindo alguma coisa que tem a ver com Jesus. Cristo tem que fazer parte do nosso dia a dia. E eu separei esse texto de Filipenses, porque ele nos ajuda a entender alguns aspectos importantes do que a gente precisa fazer, ou do que a gente precisa lembrar, ou da disposição do nosso coração, para que Cristo esteja no nosso dia. Vamos ler aí, se acompanhem também na sua Bíblia. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. Peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade ou moderação, dependendo da sua tradução, amabilidade, notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Diz um pastor em tom de brincadeira, que mesmo quando o texto é longo, você tem que ler a Bíblia, o texto inteiro, ou é bom ler, porque se você não falar nada com nada, pelo menos você leu a Bíblia, o povo já é edificado, né? Então, eu já tomei para mim essa palavra, e lemos o texto, eu tenho certeza que só na leitura você já aprende, mas eu quero pontuar, anotar algumas coisas que fazem parte da caminhada com Cristo, para que a gente, eu diria assim, para que a gente não perca tempo, para que a gente viva com Cristo no nosso dia a dia, do jeito certo. Eu estava pensando em uma ilustração, me lembrei de um acontecido, que aconteceu comigo na verdade, né? Quando eu estava no seminário, na igreja que eu participava, a gente foi fazer um culto, assim, uma participação numa escola, uma escola infantil. Nós fomos lá, a escola era na mesma quadra da igreja, só tinha que virar a esquina e você estava na escola. Então nós levamos as coisas lá, foi levar toda o aparelhagem de som e tudo mais, foi feita toda a programação, brincadeira com as crianças e tal. Terminou, a gente arrumou as coisas para voltar para a igreja e para colocar de volta na igreja. E já estava tudo organizando, o pessoal pegando uma coisa ou outra, e eu olhei para a bateria, né, nessa parte maior, que é o bumbo ali, os negócios estão acoplados, estava desse jeito. Aí eu falei para um amigo meu, o pessoal está demorando aqui, vamos levar aquela parte primeiro, a gente pega, você pega de um lado, pega do outro, quem já pegou sabe que não é pesado. Eu falei, não, isso aqui a gente leva na verdade uma quadra e meia, depois a gente já volta aqui e já ajuda os outros, quando chegarem lá na igreja já vão ver que a gente já fez. A gente pegou esse negócio, pensa num negócio desajeitado para levar, não sei quem já levou, começa a bater na canela, e tinha que parar porque as costas já estavam doendo, e Senhor amado, não tinha jeito de pegar, e a gente parou, tinha andado meia quadra só, e paramos para descansar. De repente passa o pessoal com um caminhãozinho, tinha colocado todas as coisas no caminhãozinho, passando assim, e claro que eles deram risada da gente, não deram carona para a gente, nós tivemos que levar o resto, fomos os últimos a chegar, só com essa parte, quando eles pegaram todo o resto. É tão ruim quando você faz um esforço tremendo e percebe que não serviu para muita coisa. Não sei se você já teve alguma situação desse jeito. Na verdade, eu acredito que já, né? E quando faz parte, ou quando isso acontece na nossa carreira com Cristo, a gente corre o risco de investir em algo que não dá fruto, ou dar valor àquilo que Cristo não manda a gente dar valor. E aí você estaria como eu e esse meu amigo, se esforçando
e com um esforço que nem precisava ser feito. Então eu diria assim, se esforce na coisa certa ou do jeito certo, no local certo. E o apóstolo Paulo, terminando a sua carta aos Filipenses, ele dá alguns conselhos para os filipenses, e eu coloquei aqui, são 7 conselhos do que fazer, ou de como focar a sua vida cristã, para colocar Cristo no seu dia do jeito certo. O primeiro deles, ele começa dizendo: meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa. Que saudação bonita, né? Ele diz: fiquem firmes, estejam firmes no Senhor. E o primeiro conselho do apóstolo Paulo para que Cristo faça parte do seu dia é simples, mas muito difícil: fique firme, fique firme. Quem já fez pilates aí sabe como é difícil ficar firme, ficar parado, né? E às vezes você está como numa escada rolante, ao contrário, que para ficar no mesmo lugar você tem que ficar andando, para pelo menos ficar parado. Você parar, você volta para trás, você retrocede. Lá no final também de Hebreus, diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas dos que permanecem para a vida, para a salvação. Ficar firme faz parte da vida cristã. E às vezes, irmãos, às vezes só ficar firme já é o que a gente precisa fazer. Todo mundo que parou, que desistiu do Evangelho, que parou de servir a Jesus, é porque não ficou firme, porque não continuou lendo a sua Bíblia, não continuou caminhando com Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa que pode até assustar: vai ter momentos que você não vai ter vontade, vai ter momentos que você vai ter que ficar firme, porque você escolheu ficar firme com Jesus, e ainda assim você terá de ficar firme. Vão ter momentos frustrantes na sua caminhada com Jesus, vai ter momento que as pessoas que você está orando não se converteram ainda, você vai dizer: mas o que aconteceu? Parece que a paciência esgota, né? Ou, não sei se você está assim também com a condição do coronavírus, tem dias que eu chego assim, a pensar: já deu, pronto, já tinha que ter acabado já. A gente se programou lá no coração por uns 15, 20 dias, não sei como foi você, a gente programou para um mês, não, vamos segurar um mês e meio, já estamos aí para passar do 3º mês, passamos do 3º mês aí, em isolamento, distanciamento e tudo isso. Mas ficar firme não é uma opção quando se segue Jesus. A ideia de firmeza aqui é de permanecer mesmo, e é um imperativo na língua original, não é uma opção. O apóstolo Paulo, e eu diria assim, o próprio Jesus, está nos mandando ficar firmes. Para isso, você terá de fazer esforço, tem um esforço necessário para você ficar firme. Quem já anda com Cristo há um tempo sabe disso, como é fácil, como é tentador olhar para o lado, como é cômodo retroceder. É por isso que facilmente retrocedemos, porque é bom, é gostoso, a nossa carne quer. Então, para ficar firme, você terá de dizer não para muitas coisas. Também, não só esforço para ficar firme, há um tempo necessário. Você tem que dedicar um tempo ao Senhor, para estar olhando para Ele. Senão as coisas do mundo começam a fazer mais sentido para você, na sua cabeça, no seu coração. Senão o gosto pelo mundo começa a ficar mais gostoso para você. Mas ficar firme também traz resultados. O apóstolo Paulo também, estou citando finais de cartas aqui, mas no final de Gálatas, lá no capítulo 6, ele fala que se a gente permanecer no Senhor, ao seu tempo colheremos. Se nós não retrocedermos, se nós não abandonarmos, a seu tempo colheremos. Tem tanta gente que deixa de colher frutos, porque não ficou firme. Tem tanta gente que não consegue entender algumas coisas, porque não permaneceu. Permaneça. É o primeiro conselho, é simples, mas é necessário. Se você está pensando em deixar o Evangelho de Jesus, saiba que tem fruto para você colher se você ficar. Saiba que tem transformações de Jesus na sua e na minha vida, se eu permanecer com Ele. Eu vou crescer de uma maneira que eu não esperava, se eu ficar firme, não só no Evangelho dele, especialmente, mas também nos projetos que Ele tem para mim. Então, continue, permaneça, fique firme. O segundo conselho, para a gente ir rapidamente nesse, é a unidade. Unidade. Nos versos 2 e 3, ele fala assim: eu rogo a Evódia, rogo a Síntique. Parece que eram 2 irmãs da igreja que estavam brigando.
ou estavam com algum tipo de discussão. Provavelmente não era algo muito profundo, porque Paulo não passou tanto tempo falando sobre isso. Tem epístolas, cartas, que ele escreveu só por causa da briga que estava tendo na igreja. Então, provavelmente, Evódia e Síntique não era uma briga tão grande, porque ele dispensou apenas 2 versículos, mas já era digno de ser notado. Tem uma coisa interessante para você notar aqui, que acontece em toda briga. Olha o que Paulo fala: rogo a Evódia e rogo a Síntique. É um rogo, um clamor para cada uma, para ninguém ficar ferido, ninguém ficar magoado. Ele rogou a Evódia e rogou a Síntique. Foi esperto. Qual que é a ideia dele? Que sintam o mesmo no Senhor, ou que tenham uma mesma mente no Senhor. Ele está lembrando, ainda na carta de Filipenses, no capítulo 2, verso 5, haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aquela palavra ali, sentimento, que houve em Cristo Jesus, ou talvez em outras versões, pensamentos, é a mesma que ele usa para agora a Evódia e a Síntique. Vocês tenham a mesma mente, na minha tradução aqui, sintam o mesmo. Essa é a ideia, que você, Evódia e Síntique, sintam o mesmo, tenham o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma mente. A unidade é importante para que Cristo faça parte do nosso dia. O apóstolo João, lá na sua epístola, em 1 João 4, ele diz que quem ama a Deus, ou quem diz que ama a Deus, deve amar o seu irmão, porque quem fala que ama a Deus, ao qual não viu, mas não ama o seu irmão que viu, ele é mentiroso. Ele coloca a gente na conta de mentiroso, se a gente não ama o nosso irmão. Para permanecer firme, a unidade é necessária. Para colocar Cristo no seu dia, a unidade é necessária. Tem tanta gente que abandona Cristo por causa de falta de unidade. Não sei se você já viu isso. Fulano não vem mais na igreja porque brigou com alguém. Para de servir Jesus porque alguém lhe fez alguma coisa, porque a Evódia, a Síntique, ou seja lá quem foi, pisou no calo. Tem uma outra coisa para te dizer: você vai ter esses problemas, viu? Você quer caminhar com Cristo, com o povo de Deus, nós temos dificuldades, né? O primeiro, mais possível de te magoar sou eu, porque eu sou pecador. Quem sabe você também. Mas a gente precisa contribuir, caminhar para ter essa mesma mente. Para colocar Cristo no meu dia, eu preciso colaborar com a unidade. E eu lembro de uma coisa muito interessante aqui. Se a gente pegar a tradução desses nomes, Evódia, Síntique, elas significam algumas coisas. A Evódia, ou o nome Evódia, significava boa viagem, ou aquela que deseja uma boa viagem. E Síntique significava afortunada, ou afável, uma pessoa amigável, vamos dizer assim. Enquanto que Paulo diz assim: eu rogo a você, Evódia, Síntique, sinto mesmo no Senhor, peço-te também a ti, meu companheiro de jugo. Se você ver ali no versículo 3, meu verdadeiro companheiro de jugo. Na verdade, essa palavra é um nome que foi traduzido já para o seu significado. Esse verdadeiro companheiro de jugo é Císigo, é o nome de uma pessoa também. Então tem a Evódia, a Síntique, e tem o camarada que vai lá ajudá-las, que é Císigo. Agora vamos pensar no nome dela. Se a gente pode fazer uma tradução desse jeito, eu acredito que nos ajuda a entender como colaborar com a unidade. Tem a Evódia que está tentando, talvez, ou que o jeito dela de colaborar com a unidade é com bons pensamentos, é aquela que deseja uma boa viagem, com boas intenções. Enquanto que a Síntique, estou até esquecendo o nome, a Síntique é aquela que é afortunada, afável, aquela que trata até delicadamente, enfim. Mas quem vai ajudá-las a ter unidade é um tal de Císigo, companheiro de jugo, companheiro de carga. Eu creio que a Bíblia está nos ajudando a entender uma outra coisa. Sabe o que nos ajuda na unidade? É trabalhar junto, é ser companheiro de carga, companheiro de jugo. É o trabalho junto que nos ajuda a nos unir. É quando a gente sofre junto, quando a gente apanha junto, quando a gente passa junto pelas dificuldades, a gente fica mais unido. Não é só um bom desejo, não é só ser afável,
falar palavrinhas doces, mas é sofrer junto. Na hora que o chicote que bate nas suas costas pegar na minha também, a gente vai ficar mais unido. Então, para contribuir com a unidade, talvez pense nisso. Use as ferramentas certas, trabalhe junto. Alguém está precisando? Meu irmão, vou te ajudar. Tem algum ministério precisando? Agora na igreja a gente está um pouco parado, né? Os ministérios estão um pouco parados. Mas então não vamos falar de ministério, falar de pessoas. Tem alguém precisando de algo? Colabore, caminhe junto. Isso contribui para uma unidade de um modo que os irmãos não têm ideia. Tanto é que é muito provável que os seus melhores amigos ou mais próximos são aqueles que você faz algo junto com eles. Talvez converse sim, mas tem alguma coisa que você faz com eles. Porque caminhar junto, caminhar sob um mesmo propósito, ser companheiro de carga, nos ajuda a ter unidade. Se você está precisando ter unidade, caminha junto, come um saco de sal com a pessoa, que você vai entender um pouco mais dela, você vai conseguir ainda abrir um pouco mais seu coração para entender talvez por que o fulano pensa assim, por que a ciclana pensa daquele jeito. A terceira coisa para colocar Cristo no seu dia, anote aí, é firmeza, unidade e agora alegria. O verso 4 diz, regozijai-vos, que significa alegrai-vos, ou alegrai-vos demais no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quando a alegria se torna um mandamento, ela parece impossível, né? Não dá para eu te dizer, fica alegre agora. Ou seria até falta de sensibilidade chegar para alguém que está sofrendo, para de chorar, começa a rir. A pessoa vai ficar mais brava ainda, né? Até quando alguém manda a gente rir, é mais difícil ainda, né? A não ser que você seja aquela pessoa fácil de riso, ou esteja num dia muito bom, mas é um pouco difícil, né? Eu creio que o que a Bíblia quer nos ensinar aqui é o seguinte: nós precisamos encontrar qual é a fonte da nossa alegria. E se a fonte da nossa alegria não é Jesus, transformar Jesus em nossa fonte de alegria. Regozijai-vos sempre aonde? O que o verso diz? É no dinheiro? É na segurança que o mundo dá? É nas esperanças que qualquer história desse mundo constrói? Não, é regozijai-vos no Senhor. Quando o Senhor se torna a nossa alegria, a gente consegue estar satisfeito nele. Que Cristo seja a sua alegria. E quando Ele for, e quando Ele se torna a sua e a minha alegria, a gente coloca Ele no nosso dia, na nossa rotina, porque Ele é a nossa alegria. Aquilo que te faz feliz, você quer todo dia, não é verdade? Um bom exemplo que sempre vem a calhar, né? São os apaixonados. Quando está apaixonado, você cria estratégias para encontrar a pessoa. Hoje não dá para se ver, mas não, a gente vai, você passa naquela rua que eu passo também, para pelo menos a gente se olhar, sei lá. Por quê? Porque de certa forma, né, quando está apaixonado, a outra pessoa, a companhia da outra pessoa se torna a sua alegria. Quando você ama Jesus, você começa a ser satisfeito nele, ele começa a se tornar sua alegria. Só assim a gente explica como que tem gente que morre por Jesus, como tem gente que dedica a vida inteira por Jesus, como tem gente que se torna missionário, mas é mais estranho ainda. Eu uso a palavra estranho aqui para chamar a sua atenção. É mais estranho ainda quem não é missionário, quem não é pastor, quem não é teólogo, seja lá o que for, e coloca Jesus como sua fonte de alegria. Sabe por que eu digo que é mais estranho? Porque parece normal, a gente fala, não, fulano é pastor, é missionário, tem que ser mesmo, faz parte da profissão dele. Mas os irmãos que estão aqui, quem está me assistindo também, não tem o que seria, vamos dizer assim, essa desculpa, né? Você pode ir para o seu trabalho, você pode ir para a sua casa e não lembrar que Cristo é a sua alegria. Agora, deixa eu falar uma verdade para você, eu também, eu diria assim, ser pastor não torna nada automático e nem mais fácil. Eu ainda preciso lutar para que Cristo seja a minha alegria, senão qualquer outra coisa se torna. Até mesmo o ministério, o púlpito, e não é o ministério que tem que ser a minha alegria, não é ser pastor, é Jesus que tem que ser a minha alegria. Aí ser pastor se torna uma coisa boa também. E para você também, para o que quer que você faça e como você viva, Cristo tem de ser aquele que traz alegria para você.
regozije-se no Senhor. Aí você vai colocar Ele no seu dia. Lá em Jeremias, no capítulo 2, o profeta mostra uma condenação do próprio Deus para com Israel. Fala assim: vocês me abandonaram a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas. Cisternas eram escavações, buracos, ou de alguma forma, um buraco mesmo que se fazia para que a água, quando chovesse, ficasse ali, porque morava em um local desértico, com pouca água, então era importante reter água. Agora imagina uma cisterna rachada, uma cisterna que não retém água. E Deus fala assim: eu sou a fonte de água viva, eu sou fonte, e nem cisterna que não é rachada vocês não estão procurando, estão procurando em cisterna rachada. Assim somos nós, quando abandonamos o Senhor como fonte da nossa alegria e satisfação e vamos para qualquer outra coisa. As cisternas rachadas do mundo são muito chamativas para nós. Tem gente que dá a vida por qualquer cisterna rachada. A gente já falou sobre isso, eu já dei o nome de ídolos, que são mesmo, mas tem gente que vive, que sacrifica tudo ao redor de um ídolo, seja o dinheiro, seja o prazer sexual, seja a fama deste mundo, seja lá o que for, algum vício. Tem gente que abandona tudo por causa disso. Sabe o que está fazendo? Está trocando a fonte de água viva por cisterna rachada. É como colocar num saco com buraco lá no fundo. Pode colocar o quanto for, nunca vai estar satisfeito. Faça do Senhor a sua alegria, assim você o colocará no seu dia a dia, na sua rotina, e você será satisfeito. O Senhor tem satisfação para te dar, Ele tem alegria para te dar. Continuamos. A quarta coisa é a moderação, ou equidade, ou amabilidade. Palavra difícil de traduzir, mas a ideia aqui é se tornar amável mesmo. É o verso 5, seja a vossa amabilidade. A ideia de altruísmo, a moderação aqui de se conter para ajudar alguém, traz essa ideia, essa palavra. Mas poderíamos traduzir como amabilidade. Diz: olha, que a vossa amabilidade seja notória. Como colocar Cristo no meu dia? Faça da sua amabilidade notória às pessoas. Seja amável do jeito que as pessoas percebem. Tem gente que diz assim: não, eu sou muito amável, sou muito querido, mas as pessoas têm que me entender para entender que eu sou querido. Não, então você não é querido, não é amável. Se os outros têm que entender o jeito que você é amável, é sinal que você não é amável. Porque quando a gente é amável, é notório, não é? Quando a gente trata bem os outros percebem. Não é assim contigo? Quando alguém te trata bem, não precisa traduzir. Quando você chega num comércio, você é bem recebido, né? Você sabe que foi bem recebido, mesmo que esteja lotado. Você sabe que o atendente dispôs ali de uma amabilidade para você. Mas quando você é mal recebido, você sabe também, não é verdade? É provável que você ainda passe diante de algum comércio e diga: aqui eu fui mal atendido. Era a década de 50, de 60, seja lá quando for, mas você ainda lembra. Porque quando não é amável, a gente lembra. A amabilidade tem de ser notória. E é interessante isso. Ele está falando, claro, para uma igreja, então ele está falando a nível comunitário. Não é um cristianismo individual, é que se vive com os outros. E para a gente que estamos pensando aqui em colocar Cristo no nosso dia, ser amável faz parte disso também. Quando pensamos em viver com Jesus, normalmente nós pensamos em viver sozinhos com Jesus. É eu e Deus, é eu e Jesus. Mas, de certa forma, não há como viver sozinho com Jesus. Quando você começa a conviver com Jesus, Ele começa a colocar pessoas ao seu redor. Ou melhor, Ele começa a despertar o seu olhar para as pessoas que estão do seu lado, para as pessoas que estão ao seu redor. Seja amável e que a sua amabilidade seja notória. Que as pessoas consigam perceber, sem ninguém dizer. Quem é amável a gente sabe, não é verdade? Não precisa dizer. Não precisa alguém chegar antes de eu chegar e falar assim: ó, está chegando o pastor Daniel, queria avisar que ele é uma pessoa amável. Se eu for amável, você vai perceber. É notório. E é interessante que fala que seja notório a todos os homens.
porque perto está o Senhor. Então, quando a gente é amável, a amabilidade também se torna um testemunho. Quando a gente é amável e é notório, a nossa amabilidade, o nosso jeito de viver, ele é um testemunho maior até do que as nossas palavras, ou ele vai junto, eu diria, ele respalda nossas palavras. Imagine se antes do culto eu tivesse te encontrado no portão e brigado com você, falado um monte de coisa, você não sei o que lá e tal. Eu estaria pregando agora, você estaria pensando, esse pastor aí, não é verdade? As palavras sem combinar com o testemunho, elas não têm crédito, mas nós temos que ser amável de forma notória a todos os homens, isso servirá de testemunho. O que tem a ver com Cristo estar no meu dia? Tem a ver, quanto mais amável você for, quanto melhor você tratar os outros, quanto um coração maior você tiver, mais você conseguirá testemunhar de Jesus. E existe ainda um outro fruto. Quem é amável, cria um ambiente amável ao seu redor. Não estou dizendo que todo mundo vai te tratar bem, é impossível prometer isso, mas você, com o tempo, um dos frutos da amabilidade é que o ambiente ao seu redor fica mais amável, né? Já viu aquela pessoa que trata todo mundo mal e diz assim, por que as pessoas me tratam mal? Porque talvez construiu um ambiente ao redor, mas quem trata todo mundo bem, é tão bom, né? É bom tratar bem quem te trata bem, a gente se sente amado e quer retribuir o amor, quer colocar Jesus no seu dia, quer que o seu dia seja melhor, seja amável, nem que você tenha que fazer um esforço para ser amável, nem que tenha que ser difícil ser amável, mas seja amável. A quinta coisa é a oração. A gente já sabe disso, para colocar Jesus no nosso dia, nós sabemos que precisamos orar, mas é por isso, e é tão importante que é lembrado, não estejam inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Aqui a gente descobre alguma coisa a mais ainda sobre oração. Normalmente, o que está no nosso dia a dia é ansiedade, é estresse. Eu presumo que você já tenha ficado pelo menos uma vez ansioso nesse tempo de isolamento aí. Com esse monte de notícia, dá para a gente ficar ansioso, dá para a gente ficar mal. Agora, a ansiedade pode fazer parte do seu dia, mas você pode pegar a ansiedade e trocar por uma outra coisa. Sabe o que é? Oração. Oração. Não estejam inquietos, não estejam ansiosos por coisa alguma. Esse parece ser um mandamento impossível também, porque como é fácil ficar ansioso, mas dá para trocar a ansiedade por oração. Se toda vez que eu ficasse ansioso, eu orasse, eu já era o homem de mais oração dessa cidade. E eu acho que você também, não é verdade? Porque eu confesso que eu não tenho essa prática constante. Quando estou ansioso, vou orar. Mas é um conselho para que Cristo faça parte do nosso dia. Aí ele dá várias colocações aqui. Tem a oração, que é uma atitude de adoração. Tem a súplica, que tem a ver com necessidades. A petição, que é um tipo de oração por uma preocupação específica. E a ação de graças, que, você sabe, é um agradecimento, de gratidão. E fala que a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará os corações. Então veja, uma promessa para você. Existe paz de Deus a quem ora. Quem coloca oração no seu dia a dia, está colocando também a paz de Deus no seu dia. Agora veja, claramente está mostrando aqui que a paz é um fruto. Então você começa a orar, depois de um tempo, quando está amadurecido em você, esse processo de entregar para Jesus, aí você tem a paz. Eu estava lendo uma história, um testemunho hoje, muito impactante, do Martin Luther King Jr., não sei se você já ouviu falar dele, um pastor batista, na década de 50, 60, lá nos Estados Unidos, negro, que lutava contra o racismo, e certa vez ele
enfim, se levantando contra o racismo, pregando, ligaram na casa dele e falaram: olha, se você não mudar da cidade, em 3 dias nós vamos matar você. Fizeram uma ameaça a ele. E ele tinha esposa e eu acho que era uma filhinha, ainda bebê, era um bebê. E ele ficou muito preocupado. Ele conta que ele não conseguiu dormir aquela noite. E o que ele fez? Ele começou a orar, até que próximo da manhã, Deus deu uma paz para ele. Deus respondeu que estava cuidando dele. 3 dias depois lançaram uma bomba na casa dele, estourou as janelas e tudo mais. Ninguém se machucou, ninguém morreu, mas ele conta que ele já tinha a paz do Senhor, então ele conseguiu lidar de uma ótima maneira. Sabe o que ele fez? Ele passou a madrugada até conseguir trocar a ansiedade pela paz do Senhor através da oração. Talvez você tenha que fazer isso, talvez você tenha que persistir, mas o mesmo Deus que deu a paz a ele, é o Deus que dá a paz a você e a mim também. Eu já tive algumas experiências dessas, gostaria de ter tido mais. E um detalhe dessa paz é que ela excede o entendimento. Sabe o que acontece com a gente na ansiedade? A gente fica tentando encaixar as coisas. Não, se eu for fazer isso, aí o fulano responde aquilo, aí eu vou fazer aquilo outro, mas aí aquele negócio eu pago de outro jeito. Não é assim? Quando a gente fica ansioso? Mas a paz de Deus excede o entendimento. Não tem explicação. É o Senhor que está no controle. E diz que guarda os nossos corações, guarda as nossas emoções, então, sentimentos, guarda esse lado emocional nosso e guarda as nossas mentes também, nosso pensamento, enfim, nossos distúrbios mentais. A paz de Deus, eu diria, é uma fonte para a qual a oração é a torneira. Anote isso aí, lembre-se disso. A paz de Deus é uma fonte para a qual a oração é uma torneira. Talvez você precise girar a torneira através de um bom tempo de oração, para que venha a paz do Senhor, para que a fonte da paz chegue até você. Sexta característica, eu chamaria ela de contemplação. Por quê? É o verso 8. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, quanta coisa, né? Nisso pensai. A ideia de contemplação é de segurar ou ser dono, digamos assim, do seu pensamento, para que você consiga levar a Jesus. Com contemplação aqui, eu estou falando apenas isso, não tem nada a ver com nenhum outro tipo de questão religiosa. É lidar com o seu pensamento, com o que entra e com o que fica lá dentro, para que você leve ele a Cristo. Lá em 2 Coríntios 10, 5, fala que a gente tem que levar o nosso pensamento cativo a Jesus. E a gente às vezes é cativo do nosso pensamento. Às vezes a gente, o pensamento que manda na gente, mas a Bíblia nos ensina a fazer diferente. A gente ser dono do nosso pensamento e levá-lo a Jesus. Aqui parece que Paulo faz uma descrição de tudo que é pensamento. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro. Se você passa por esse filtro, tem um monte de coisa que fica ali, né? E se você já abriu algum filtro, você vê que fica um monte de sujeira, né? Não sei se já fez isso. Abriu aquela parte, às vezes é uma parte esponjosa, filtro de água ou qualquer outro filtro de ar, fica aquele monte de sujeira. Aí você pensa assim: olha, imagine se eu respirasse isso, imagine se eu bebesse isso. Agora pega o filtro do seu pensamento e coloca nessa esponja, só o que é verdadeiro, só o que é honesto, só o que é justo, só o que é puro. Sem esse filtro, tudo que entra no seu coração produziria com certeza muita coisa ruim. Eu dei o nome de contemplação porque é a gente tomando as rédeas do nosso pensamento para levá-lo a Cristo. Aí nós precisamos colocar Cristo no nosso café da manhã, acordar com Ele, lendo a Bíblia, orando, buscando a Ele. Eu tenho dias e dias. Eu tento não ter dias e dias, mas eu tenho. Tem dia que eu levanto, irmãos, eu tomo café com o celular na mão, vendo o Facebook. Não sei se você já fez isso também, esse pecado aí. Aí você já levanta, eu vejo o Facebook, vejo as notícias, aí está tudo ruim, e o Facebook é o que estão compartilhando, tal. Já começa o dia de um jeito que não é bom, não é verdade?
E tem dia, eu falei que tem dias e dias, né? Pelo menos tem a parte boa. Tem dia que eu levanto e já começo a ler os meus 9 capítulos do Novo Testamento, ou outro texto da Bíblia. É diferente. A gente pode, com o tempo, organizar, mandar de certa forma. Estou dizendo filtrar todos os pensamentos, mas a gente consegue ter um filtro melhor para os nossos pensamentos. E assim a gente consegue colocar Cristo no nosso dia. Se é justo, se é honesto, se é verdadeiro, se é de boa fama, se é algum louvor, se é alguma virtude, pense nisso. E o 7º e último ponto para Cristo fazer parte do seu dia também é difícil, viu? E esse é o mais negligenciado. Sabe o que é? Discipulado. O apóstolo Paulo fala, olha, e para o final, o que acontece para o final? Então, o que aprendeste, recebestes, vistes e ouvistes em mim, isso fazei. Verso 9 do Filipenses 4. Sabe o que ele está dizendo? Olha, tudo que vocês viram de mim, façam. O que vocês aprenderam, o que vocês receberam, até o que vocês viram eu fazer. Olha a responsabilidade dele. Porque até o que eles viram, o apóstolo agindo do jeito que ele agia, o que eles ouviram de ensinamento, façam. E o Deus de paz será convosco, é o que ele diz. A palavra aqui para descrever o que a gente usa hoje é discipulado, mas poderia ser outro nome, já foi usado mentoria, orientação espiritual. Sabe o que é? Caminhe com alguém que conhece a Cristo, caminhe com alguém que anda mais tempo com Jesus. É isso que Paulo está falando para a igreja. Olha, eu sou um apóstolo, no caso dele, então o que vocês viram em mim, façam. O que vocês aprenderam de mim, façam. E o Deus de paz estará com vocês. A gente não precisa inventar a roda no Evangelho de Jesus. É uma caminhada que quem já está há 50 anos no Evangelho, aprendeu com quem estava antes. E o esse aprendeu com o outro. Se você fizer a ligação, vai até Jesus. E agora você pode aprender com esse, que tem mais experiência que você. Caminhe junto com alguém. A caminhada junto com alguém que serve a Jesus quando você deseja seguir, que vai te ajudar. Talvez você tenha alguma dúvida, quem sabe você tem alguma coisa, você tem que abrir o seu coração. Tem tanta coisa que a gente guarda porque não abre, que a gente não confessa, não pede ajuda para alguém. Escolha alguém confiável na igreja, que seja alguém de busca ao Senhor, de testemunho, e caminha junto. Convida para um café online. Eu não sei como que faz para tomar café online, mas convida para alguma coisa online, pelo menos por enquanto. Na verdade, se encontrar, a gente ainda está podendo, 1 a 1, né? Distante, de máscara. Mas enfim, faz contato de irmão, irmã, me ajuda nisso aqui, me ajuda naquilo. O discipulado faz com que Cristo participe do seu dia mais ativamente também. Porque aquela pessoa ao qual você está caminhando junto vai te ajudar a crescer, a melhorar. A gente é cheio de ponto cego na nossa vida. Tem um ditado que eu li num livro de um pastor americano, nunca ouvi esse ditado aqui no Brasil, mas ele diz que lá é comum. Diz que é um ditado comum aos médicos, que um médico que atende ele mesmo é atendido por um tolo. Qual é a ideia? Porque a gente, né, no caso mesmo o médico, tem coisas que a gente não quer, que a gente não consegue ver, então você tem que ser diagnosticado, atendido por outro. E um cristão que é ele mesmo que se diagnostica, ele está sendo atendido também por um tolo. Porque tem pontos cegos na sua vida, que alguém com mais experiência vai chegar e vai dizer, fulano, muda isso, fulano, mexe naquilo, tal coisa que você está fazendo, faça diferente. Isso vai te ajudar, vai ajudar Cristo a participar de outras áreas da sua vida que talvez você não esteja enxergando. Eu não sei qual dos 7 pontos aqui é mais chamativo para você, mas eu, de todo jeito, chamo a sua atenção para que você permaneça firme com Jesus, para que você coloque Jesus no seu dia. E a gente vai orar, e eu quero, na verdade, ao orar, te desafiar a qualquer coisa que precise ser mexido em você, ser mudado, ser transformado, que você dê a liberdade para o Senhor fazer isso. Fale, Senhor, eu quero mudar. Diz que eu ouvi dos 7 pontos, talvez você nem lembre dos 7, mas tal coisa me chamou a atenção. Me dá a capacidade, Senhor, que eu possa mudar. Vamos orar juntos? Senhor Deus, olhamos essa palavra, uma palavra do apóstolo Paulo para uma igreja que serve para nós também, Senhor. É a palavra do Senhor para nós. Que haja mudança em nosso ser,
que haja mudança em nossa vida, possamos permanecer firmes, e aquilo que não estamos enxergando, que a gente consiga ver o que está de errado, o que precisa mudar, qual parte tem que crescer. Também, Senhor, que a nossa alegria esteja no Senhor, não em qualquer realização deste mundo. Esse é o nosso clamor, esse é o nosso pedido, Senhor, que a gente tenha a capacidade de mudar, por mais difícil que seja, por tão desconfortável que é ser confrontado pela sua palavra e ter que mudar mais alguma coisa, mas que o nosso foco esteja em Jesus, e assim consigamos ir até Ele, ou crescer até a medida da estatura do varão perfeito. Nós clamamos por isso, Deus. Continua conosco, dá-nos vontade, dá-nos desejo, dá-nos coragem, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor deseja com as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém.